Olá, esse é o nosso primeiro APAIcast. Eu sou Tatiane Batista, sou fonoaudióloga e coordenadora local da Coordenação de Prevenção e Saúde. Então, hoje nós estamos também com a Neuza, sou professora e também coordenadora pedagógica da APAI há 29 anos. E estou aqui para conversar um pouquinho sobre o trabalho da escola, sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência e dialogar um pouquinho sobre o trabalho que a gente desenvolve lá. Eu sou a Lisane, mamãe do Heitor, um menino de 6 anos que é educando da APAI. E eu sou Camila, hoje eu sou secretária da APAI de Pinhalzinho também, mas antes disso eu sou irmã do Maurício, tem síndrome de Down, hoje está com 30 anos e frequenta a APAI desde bebezinho. Então, nesse primeiro momento, eu vou começar falando sobre a nossa coordenação de prevenção e saúde, né? Então, buscar ampliar essas informações em relação à prevenção e saúde da pessoa com deficiência, né? Então, é uma luta que a gente ainda segue em relação à inclusão deles, né? E a conscientização sobre o capacitismo, né? Com esse maior impacto entre os resultados, tanto dentro da nossa instituição quanto na sociedade. Então, neste momento, também falaremos sobre a semana, que é do dia 21 ao dia 28 de agosto. Então, nesse mês de agosto, nós temos algumas ações já em exercício. Tem a semana da pessoa com deficiência intelectual múltipla, né, que estamos celebrando ali entre o dia 21 e 28. E também esse APAIcast é uma ação que foi criada para que a gente possa ampliar essas informações, tanto dentro da nossa instituição quanto para a comunidade, né, para os pais. Então, lembrando que as ações de conscientização, elas devem ser realizadas durante o ano inteiro, mas no mês de agosto é o mês que a gente intensifica essas ações de conscientização, prevenção e saúde da pessoa com deficiência. Então, esse nosso podcast, que é o APAIcast, ele foi criado para ampliar o alcance dessas informações, atuando sobre a prevenção, a saúde da pessoa com deficiência como protagonista. Então, ele é para alcançar tanto as pessoas da nossa instituição quanto a comunidade. Neuza, então, conta pra gente um pouquinho da importância dessa semana. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, ela é comemorada, então, do dia 21 ao dia 28 de agosto. Ela foi instituída por uma legislação de 2017. E um dos objetivos dessa semana é refletir sobre a pessoa com deficiência. Não é uma comemoração, é um trabalho de conscientização junto à comunidade para falar das necessidades, das limitações, das barreiras, enfim, falar sobre a pessoa com deficiência, fazer com que a comunidade, as pessoas possam refletir e discutir, né, assuntos pertinentes à pessoa com deficiência. Então, é um movimento a nível nacional, todas as APAIs fazem ações, né, então criam ações na sua comunidade para conseguir, né, atingir a população. E cada ano há uma temática para abordar com a comunidade. E esse ano, então, a temática é Deficiência não define, oportunidade transforma. E inclua a nossa voz. Então, é um apelo, né, que a pessoa com deficiência faz, né, para que eles sejam vistos como pessoas e que tenham as oportunidades como qualquer outra pessoa. Eu acho interessante que a Neuza trouxe agora para nós essa semana, né? Porque ela traz uma lembrança da inclusão, né? Como a Tati falou no começo, a gente fala de inclusão o ano inteiro, mas é uma semana para a gente intensificar, porque a inclusão ela tem que acontecer em todas as partes, né? Em todas as áreas, em todos os lugares. E a inclusão sempre começa na família, né? Então, estamos a Lisane e eu aqui, que somos família. Eu, enquanto irmã, sempre gosto de lembrar que, enquanto irmãos, eu acho que é o primeiro lugar onde onde a pessoa com deficiência mais vai ser incluída. Porque ali é com quem a criança vai brincar, é com quem ela vai socializar. Os amigos meus eram os amigos dos meus irmãos, né? Eu tenho 2 irmãos. O Maurício é o irmão do meio. Então, isso vai trazendo a inclusão, né? Começa com a família e isso vai se expandindo. E aí, claro, quanto mais as pessoas com deficiência estiverem na sociedade aparecendo, mais isso vai se tornar tranquilo, não vai deixar de causar estranhamento, porque por muito tempo causava estranhamento, né? É verdade. Posso complementar?
Com certeza, Camila. E a gente percebe que a ponte de apoio ela acontece muito em casa. É onde eles se sentem acolhidos, confiantes. Eu falo como mãe, né? O Heitor, ele não nasceu, ele teve uma situação, né, que ocasionou ele ter uma lesão medular, no caso do Heitor. Mas o quanto a gente tem que ser forte enquanto família não significa que a gente esteja forte o tempo todo em período integral. Mas, diante deles, a gente demonstra força para mostrar para eles que sim, que eles estão sendo acolhidos ali, que eles vão ter espaço dentro de casa como lá fora. O fato deles terem uma situação, né, especial, uma situação especial, não significa que eles são diferentes, né? Nem mais nem menos. Eu falo muito com as professoras também, com quem atende o Heitor, no sentido como mãe, né? No sentido de que não quero que passe a mão na cabeça pela condição, mas também não aceito que ele seja deixado para trás pela condição. Ele tem que ser tratado como os outros. E é isso que o tema da semana traz, né? Deficiência não define. Perfeito. Então, Mas o acesso define, porque muitos educandos, a gente pode dizer, de crianças, adultos, vão ter um diferencial quando eles tiverem acesso, tiverem oportunidades. Então, assim, as oportunidades que serão dadas à pessoa com deficiência vão definir o seu progresso, o seu desenvolvimento. Então, falta de oportunidades exclui. Então, quando você pensar em inclusão, você vai pensar, sim, uma pessoa com diferencial, uma pessoa que precisa de algo diferente para ter o acesso. Então, evitar as barreiras, o apoio para que ele consiga superar suas dificuldades. Então, grande parte do sucesso da criança na escola ou na comunidade é o acesso de oportunidade. Só se cresce quando se tem oportunidade de viver. E se aprende vivendo. a oportunidade transforma. Isso aí. E você estar preparado, né? O seu irmão, o meu filho, né? Essas pessoas estar preparadas, mas também uma sociedade preparada para recebê-los. Eu vejo muitas vezes numa roda de crianças as mães comentando: a gente se preocupa tanto em fazer com que o meu filho, que tem uma condição especial, poder socializar com os outros, as outras crianças, e a gente esquece que a gente também precisa preparar as outras crianças para socializar com o meu filho, que tem uma condição especial. Então, não é só daqui de dentro, é lá de fora também. Sim. Que precisa ter esse acesso a todas essas informações, acesso a esse cuidado para que a gente tenha experiências boas, né? Sim, por isso que muitas ações hoje elas são pensadas na comunidade por conta disso, para que tenham conhecimento, para que consigam passar isso para os seus outros filhos, né? Seja na escola, seja na praça, seja em qualquer lugar, né? Então, por isso que cada vez mais a gente tem pensado em ações como um todos. E quando você pensa na pessoa com deficiência, uma palavra que sempre remete é a questão da equidade, né? Cada pessoa tem uma singularidade, uma potencialidade, um limitador, né? Então, se eu pensar em um aluno que faz uso de cadeira de rodas, eu tenho que oportunizar experiências ou criar estratégias para que a condição de cadeirante, de fazer uso de cadeira de roda, não seja um limitador. Eu não posso, no ambiente escolar, no ambiente de convívio social, que todas as estratégias, tudo seja único para todos. Porque mesmo uma criança que não tenha deficiência, ela tem as suas diferenças. Então, a questão de você oportunizar estratégias, formas de ensino, formas de interação diferenciadas, dependendo da criança que está aí, tendo ou não tendo deficiência. Então, isso também é algo que faz com que a inclusão dê certo. Você observar, você ver o sujeito como alguém com necessidades diferentes dos outros. Então, se eu vejo um educando que precisa de uma adaptação, um material diferenciado,
eu vou providenciar, porque a falta de acesso vai me trazer o limitador, e não a deficiência, né? Exatamente. Então, vocês conseguem enxergar, lógico que todo mundo consegue enxergar em relação às dificuldades na sociedade, que é basicamente isso que a gente colocou, né? Mas vocês têm coisas assim mais pontuais que vocês consigam dizer pra gente? Eu quero compartilhar um episódio bem recente que aconteceu. O Heitor hoje ele caminha com apoio de muletas. Então, como uma criança de 6 anos, ele participa das atividades escolares, entre elas dança, canto, as apresentações. E, recentemente, a gente teve uma apresentação da escola dele, junina, onde as crianças dançavam. E, por um momento, a gente teve uma certa dificuldade de colocar o Heitor naquele contexto, sendo que nenhum colega dele tem uma condição motora limitada, como é o caso dele. Mas o que é legal, quando a gente tem esse diálogo, naquele episódio, a professora me procurou e juntas nós buscamos resolver a condição dele. Por quê? Ele não estava se sentindo à vontade no contexto e optou por não participar. Eu, como mãe, entendi que era importante ele ter aquela experiência. Era a primeira dele. É muito fácil você dizer, ele não gosta, mas ele já experimentou. Então, a gente buscou resolver a solução, os pais, meu marido, junto com a professora. O Heitor foi para a apresentação, apresentou de pé a dança toda, uma dança junina. Foi fantástico, foi lindo, emocionou quem estava lá, mas partiu muito dessa comunicação do pré. Quando a gente olha e eles estão lá fazendo bonito e tudo mais, é muito bacana. Mas a gente sabe o quanto a gente trabalhou antes, o quanto a gente teve que dialogar, o quanto que a professora e a escola também tiveram que ser receptivos para entender aquela situação, colocar o Heitor numa condição diferente do que elas tinham imaginado. Trabalhar junto, sabe? Sim. Esse trabalho com todos os envolvidos. Os coleguinhas são crianças de 5 e 6 anos, todos se envolveram, entenderam, ajudaram ele dentro das limitações para fazer a coreografia e deu super certo. Então, quando tem acolhimento, quando tem comunicação, quando tem diálogo, flui, dá certo. Sim. Mas a gente tem que fazer acontecer também e não aceitar. Ele não gosta, deixa. É muito fácil. E sabe, Lisane, que eu faço uma ponte desse episódio da dança com a inclusão no mundo do trabalho do Maurício. Porque é mais ou menos isso também. Então, o Maurício teve uma tentativa de inclusão no mundo do trabalho mais cedo. Ele tinha 20 anos, outra maturidade, não funcionou, era um espaço que também, na época, se hoje a gente for analisar, era um trabalho que não condizia com o perfil dele, né? Então, dependendo se me colocar num lugar que não bate com o meu perfil, também não vou ter muito sucesso. E hoje o Maurício está num outro lugar em que tem esse diálogo, né? Porque o que acontece? A inclusão da pessoa com deficiência intelectual, ela é um pouquinho diferente de uma deficiência física. Né? Uma pessoa que tem, às vezes, uma dificuldade, um outro limitador, ela tem a questão intelectual para se governar. Mas a deficiência intelectual, ela interfere nisso, né? E no trabalho do Maurício, todo esse contexto de conversa que você cita da escola, tem que ter também. Então, é um preparo de sociedade. E até, né, há poucos dias a gente conversava de uma mudança, né? Vai fazer em outubro 2 anos já que ele está incluso. Então, de uma mudança de quando começou para agora, né? Que a sociedade vai evoluindo, os colegas vão aprendendo, os clientes ali do lugar onde ele trabalha também vão aprendendo. Então, é isso, sabe? É isso que é inclusão. Ela acontece, mas ela tem que partir de um diálogo, de uma mudança, né? Uma reestruturação. O que exclui são as barreiras, né? Tanto sociais, arquitetônicas, atitudinais, a atitude das pessoas, né? E não a deficiência, né? Porque eles têm o tempo deles. Né? Então, a gente, como educador, como pai, como mãe, como pessoa, né, que está inserida na sociedade, tem que deixar que eles sejam protagonistas da sua história, que eles experimentem, né, que eles experienciem, que vivam, né, porque só vão, como eu falei anteriormente, se desenvolver se eles tiverem a oportunidade. E a exclusão vai acontecer se nós não tivermos essa mente, essas atitudes de
deixar que eles façam, né? É como a Liz falou, né? Ah, não, ele não quer dançar, então vamos deixar. Não Seria assim, muito né? mais cômodo, É né? fácil aceitar. É fácil. Porque incluir dá trabalho. Nossa. Incluir exige muito diálogo. Mas a gente ter esse entendimento de que é isso que vai fazer a diferença na vida deles e na vida das pessoas que estão em torno deles. O quanto o meu filho, o teu irmão e tantas outras crianças, adultos, pessoas que passam por isso, servem como referência, servem como até admiração por outras pessoas, por estar ali. Elas ensinam demais. Mas é porque a gente dá espaço para isso acontecer. E eles, sendo protagonistas, eles são especiais, são importantes, eles contribuem com a sociedade financeiramente, produtivamente, na escola, em todos os ambientes. Né? Então, é bem importante isso. Né? E eu reforço o que tu diz, que incluir em qualquer espaço é difícil. Na escola, na sociedade, no mercado de trabalho. Quem espera facilidade vai, né, se decepcionar, porque tudo é um processo moroso, um processo diferenciado, onde há um monte de pessoas envolvidas e que precisam estar juntas para que o sucesso ocorra. Então, muitas vezes a gente ouve, né, profissionais da nossa área dizendo: mas vocês estão lá na instituição, vocês são capacitados, vocês fazem. Não, isso não é mérito somente nosso, é mérito de todos. Se eu sou um colega de trabalho e eu quero fazer a diferença, eu vou fazer a diferença lá como colega de trabalho. Se eu vou ser um professor, que vou ter um educando com deficiência na minha sala de aula, eu vou arrumar estratégias para que ele seja incluso. Então, é papel de todos. Então, quando você pensa numa sociedade que possa melhorar a condição de todos, não só da pessoa com deficiência, porque hoje nós encontramos inúmeras pessoas que estão, né, à mercê, que precisam ser inclusas. Então, nós somos responsáveis. Professores, comunidade, pais, famílias, todos nós somos responsáveis. E só vai acontecer quando a gente partir do pressuposto de que ali na minha frente tem uma pessoa com direitos como eu tenho. Se eu tenho o direito de trabalhar, de estudar, de ter acesso a tudo, a pessoa com deficiência ou qualquer outra pessoa que está à mercê da sociedade também tem direito. Somos cidadãos de direito. Então, vamos lutar por isso. Pegando um pouquinho do gancho da Prof. Neuza, hoje a gente vem falando muito de um termo que não é tão conhecido ainda, que é o capacitismo, né? Que seria o preconceito com a pessoa com deficiência. E nós brincamos, inclusive, até lá na PAI, né, que todos nós somos um pouco capacitistas, mas em desconstrução. Porque nós viemos de um tempo que era muito natural o preconceito com a pessoa com deficiência. E a gente percebe que evoluímos muito. Eu, principalmente tendo, né, acompanhando o Maurício nesses 30 anos, eu sou 2 anos mais velha do que ele, percebo que a gente evoluiu muito. A sociedade, as escolas, tem um longo caminho pela frente? Tem muita coisa que a gente, às vezes, quase desanima? Tem. Mas tem muita coisa bonita acontecendo, muita coisa boa, a inclusão está acontecendo. E se hoje a gente fala em capacitismo, é porque a gente percebe que alguma coisa não estava legal e que a gente precisa mudar e evoluir e sanar, né, o quanto mais. Então, até a nossa própria coordenação de prevenção e saúde foi toda reestruturada por conta, né, da gente começar a pensar nessa questão do capacitismo, porque nós tínhamos muitas ações que, no nosso ver, né, anteriormente, não era capacitista, né, mas a gente avaliando tudo, os nossos materiais, as nossas ações que a gente fazia, tanto internamente quanto externa, elas eram capacitistas. Então, hoje a gente reestruturou as nossas palestras, reestruturou as nossas ações, né? E a própria coordenação em si. Hoje o objetivo dela é um pouco diferente do que era antes, né? A forma como a gente vai dar de função para isso. E as ações acabam sendo de orientação mesmo, né? De você ver a pessoa como protagonista, como se empoderar, né? Poder falar, ter voz na sociedade. Eu acho que isso é importante, né? A gente poder
vê a pessoa com deficiência como um sujeito de direito que pode falar o que pensa, pode opinar, né, e ter a oportunidade de escolha. Eu acho que isso é importante, o que anteriormente não era possível, né? A pessoa era simplesmente representada pela família, pela escola, pelos outros espaços. Mas hoje, né, tanto o movimento de autodefensoria também, que a gente muito preza nas escolas de educação especial, é o movimento da pessoa falar o que ela quer, dela poder escolher, dela poder ter voz. Né? E assim eles começam a participar da diretoria, participar lá na Câmara de Vereadores, como vereador mirim, eles participando dos conselhos de direito, eles tendo atividades de palestras, de conhecer os seus direitos e deveres. Então, é uma forma de olhar diferente para aquela pessoa com deficiência. Então, digamos assim, é o empoderamento, o protagonismo da própria história. Sim. E antes as nossas ações elas eram primárias, né? E isso faz parte da saúde em si, né? Então a gente trabalhava muito com a questão do planejamento familiar, o que poderia ser evitado, mas essas pessoas elas não têm que ser evitadas, né? É tanto que a gente colocou na nossa logo ali porque toda voz importa, né? Então é isso. Hoje a gente faz em prol deles, né? Em prol essa luta da inclusão, essa luta contra o capacitismo, né? Bom, eu quero agradecer o convite de vocês para estar aqui. É sempre muito legal. Eu confesso para vocês que eu amo falar sobre o Heitor, falar sobre os acertos e erros, né? Gosto mais dos acertos, mas falar o quanto a gente evoluiu nesse processo, porque nunca é só o educando. É a família toda, é a escola, os colegas, todo mundo cresce junto no processo. E eu fico muito feliz pelo convite. Eu fico imensamente feliz pela iniciativa da APAI, como tantas outras que a APAI faz, que se movimenta, de sempre esse olhar, né, carinhoso sobre os alunos e entender e ver o quanto eles evoluem ali dentro desse cenário, o quanto eles são felizes e o quanto eles gostam de estar ali. Eu confesso para vocês que, ouvindo vocês falar, eu percebo também o quanto a gente também vem muito desse preconceito em relação aos alunos, às crianças ou adultos com deficiência. E eu fui entender de verdade esse universo, que ele é muito acolhedor quando eu tive o meu filho lá dentro. E quando eu vi que o meu filho realmente amava estar ali. Ele passa na frente da escola da APAI e quem estiver com ele, ele fala com muita gratificação de que, olha, minha escola, olha, a gente passou com o priminho, olha, aqui eu estudo, aqui é a minha escola, é a APAI, eu faço isso, eu faço aquilo. Quer dizer, ele se sente bem ali. E o quanto a gente vai amadurecendo no processo também, principalmente por ver quem a gente tanto ama, evoluindo, progredindo no processo. Parabéns para vocês pela iniciativa. Que bom que tem isso, que bom que a gente vai construindo cada vez mais. E eu, como mãe, só tenho a agradecer. Também nós, enquanto instituição, né, a gente sabe que muitas informações ainda não são divulgadas, que muitas dúvidas sobre o trabalho da APAI ainda surgem, né? E, diante desse conhecimento de que muito ainda tem que ser esclarecido, uma das ações da semana vai ser a caixinha de dúvidas que nós vamos estar lançando. Nós estaremos colocando algumas caixinhas nos comércios, né, em locais assim mais onde mais pessoas circulam, e também nas nossas redes sociais, onde a população vai poder fazer perguntas, dúvidas que tenham sobre o trabalho da APAI, sobre deficiência, sobre qualquer assunto relacionado à pessoa com deficiência. Então, você que está nos assistindo, né, e que tem alguma dúvida sobre o trabalho, sobre a pessoa com deficiência, né, faça a sua pergunta, que a gente estará e, né, ficará muito feliz em poder sanar essa dúvida e poder, né, ampliar o conhecimento. E falando nisso, então, eu já vou fazer a parte do marketingzinho aí, né? Sigam, para saber um pouquinho mais também do nosso trabalho, acompanhar o trabalho da APAI de Pinhalzinho, sigam no Instagram, @APAIPinhalzinhoSC. A gente compartilha lá as atividades, as iniciativas. Então, é uma forma também de estar conhecendo o trabalho, de estar próximo, né? E, assim, eu penso que o que
pode, né, colaborar muito aqui com a nossa fala é o lema da semana, mais uma vez, que é: deficiência não define, oportunidade transforma, inclua a nossa voz. Para mim, isso definiu assim, muita coisa, e penso que é algo que a gente precisa abrir, né? Lembrar sempre que a deficiência não define, que a oportunidade é que transforma, não é a deficiência, é a oportunidade que transforma, e que a gente precisa incluir todas as vozes, né? Porque toda voz importa. Então é isso, eu quero agradecer todo mundo que está assistindo e agradecer também a presença de vocês, né, nesse nosso primeiro APAIcast. Eu acho que é de muita importância para a gente, né, com que vocês estiveram dispostas a estar aqui hoje, né, e a gente poder conversar e conseguir ampliar esse conhecimento, as nossas opiniões, né, e poder expressar um pouquinho do que acontece dentro da APAI, da nossa coordenação, né, das ações que a gente vem fazendo, certo? Então, muito obrigada e até o próximo episódio.